recording is on. Pronto. Opa, deixa eu voltar aqui pro meu. Então, vou voltar lá. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo a tela, né? Acho que eu já tô, né, gente, compartilhada a tela. Então, vamos lá. E o K é o herbário de Kew, na Inglaterra. É só para vocês entenderem. Esse daqui, esse número... Oi? Não está compartilhado nada, mano. Oi? Não está compartilhado. Então, vou compartilhar de novo. Obrigada por avisar. Compartilhar. Eu achei que ele continuou ali, mas não. Vamos lá de novo, agora sim. Esse número é o número de tombo da planta. Então, é o número de registro dela no herbário. Então, letra A. Qual categoria de tipo esses materiais estariam incluídos? Então, ele descreveu uma espécie, citou 1, 2, 3 materiais, mas não falou qual o folótipo. Não falou qual o material principal. Qual a categoria de tipo desses materiais? C-tipos? Sim-tipo. Exatamente. O próprio. Eles são síntipos. Então, quando eu faço uma lista de material, mas não indico qual é o principal, a gente tem um síntipo. Que procedimento eu faria para adequar ao Código Internacional de Nomenclatura Botânica? O que eu tenho que fazer? Eu posso ter uma lista? Sim ou não? O ano. Eu tenho que pegar e escolher desses 3, eu tenho que escolher um material. Quando eu escolho um material de uma lista de material, eu estou fazendo o quê? Vamos ver se vocês lembram. Esse é mais chatinho. Lectótipo. É esse mesmo. Eu estou fazendo um lectótipo. Então, a gente tem que escolher um desses 3 para ser o meu material principal. Então, eu tenho que escolher um lectótipo. Dessa lista, eu escolho um. Vocês sabem qual que eu escolheria? O fuel, o G ou o K? Vamos ver se vocês têm ideia. Vamos ver se vocês têm ideia qual deles eu escolheria. Qual desses? Vocês têm ideia? O ano mais... É o mais antigo. Eu escolheria o G. Você viu que o G foi coletado em março. Os outros foram coletados em outubro e novembro. Então, eu escolheria o G, que ele é o mais antigo. Certo? Então, vamos para o próximo. Exercício 3. A espécie Drosera intermédia Reine. Aí eu coloquei a data só para vocês terem uma ideia de quando ela foi publicada. Não é obrigada a colocar, 1768. Foi revisada por Correia em 2005, que chegou à conclusão de que esta pertencia ao gênero Dioneia, modificando seu nome. Qual o nome da espécie? Dioneia intermédia? Dioneia. Até aí é meio certo. E agora? Coloca o primeiro nome do primeiro autor. Heine. Quem é o primeiro autor? O Heine. E ele vem como? Parênteses. Parênteses. Heine. E depois vem? Quem que fez? O Correia. 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 Então vamos colocar itálico, né? Para depois vocês não falarem que eu fiz errado. Pronto. Essa é a resposta. O exercício ele já está dando a dica, ó. Modificando o seu nome. Se eu usei a palavra mudança, eu já sei que eu tenho que o quê? Mudar, eu vou ter que colocar o parênteses. Então, o gênero mudou de Drosera para Dioneia. O epíteto mantém o mesmo. O primeiro autor a gente nunca esquece. E a gente dá crédito para quem fez essa mudança, que foi o Correia. Então, esse é o nome final da espécie. É igualzinho àquele que a gente fez na aula passada. É do mesmo gênero. Eu vou deixar esse 4 para daqui a pouco. Vou deixar ele em vermelhinho. Vou deixar ele em vermelho. Vou deixar ele para fazer depois. Eu vou para o 5.
Observe os materiais. O que eu fiz aqui nesse exercício? Eu tentei copiar uma etiqueta do messicato. Então, lembra lá naqueles videozinhos que vocês viram? Se a gente tivesse com a aula presencial, eu teria levado vocês no herbário e vocês iam ver as etiquetas das plantas, né? Então, aí na etiqueta da Icicata, que é a unidade lá do herbário, que a gente tem todas as informações sobre a planta. Aonde eu coletei, quem coletou e assim por diante. Então, essa daqui é uma planta, a primeira planta é do herbário Fuel. Tem esse número de tombo, tem o nome científico da planta, aonde coletou, o ano e assim por diante. A segunda, a mesma coisa. Quem são os autores das espécies citadas? Quem é o autor da primeira espécie? Do primeiro material? Dete Azevedo? Dete Azevedo não, determinado por Azevedo, é só o Azevedo. Então, o primeiro material, o autor da espécie é o Azevedo. E do segundo material, quem que é? Da segunda etiqueta, quem que é? Siqueira. Não. Jorge. O Siqueira determinou. Quem é o autor é o Jorge. Repara que o nome está pertinho do nome científico. Então, esse é o autor. O que significa DET? DET é a determinação. Significa que veio um pesquisador, que eu não sei quem é, nesse caso eu sei que foi até o próprio Azevedo, nesse caso, que olhou esse material que não estava identificado até nível de espécie, e depois ele fez uma visita nesse herbário e falou assim, olha, essa espécie eu sei qual que é, e determinou esse material. Nesse caso aqui, o Siqueira que fez isso em 1982. Então, em 1982, o Siqueira passou lá no herbário de Kew e viu que essa planta que não estava identificada era uma Camponésia rodriguesi. É isso que ele fez. Isso é o determinador. É o especialista que passou no herbário e que fez esse serviço. O que significa o nome holótipos na primeira etiqueta? O que é holótipo? Ninguém sabe o que é holótipo? É quando a descrição é baseada em 2 tipos, professora. Não, é um só. Esse daqui é o material original examinado. É, o material original do autor. É então, exótipo, né, professora? É exótipo que é a duplicada. Isso. É o holótipo é o material original. É nesse material aqui que ele baseou para descrever a espécie Camponésia glabra. O que fez o João Silva e o R. Monteiro? Vamos ver se vocês sabem o que eles são. Alguém tem ideia? É os caras que coletaram, professora? É exatamente isso. O João e o Monteiro foram só os caras que foram no mato coletar. Não necessariamente eles são pessoas que vão identificar o material, são os especialistas, foi o cara que descobriu a espécie. Eles são os coletores da planta. Então, quando a gente faz uma expedição de campo, a gente coloca o nosso número de coletor. Então, para quem trabalha com botânica e assim por diante, a gente tem um caderninho de campo. E é esse caderninho de campo que a gente vai anotando as nossas coletas ao longo da vida. Só para vocês terem uma ideia, o maior coletor do Brasil foi um pesquisador que ele era do Instituto, ele era da Unicamp, que era o Dr. Hermógenes Leitão Filho. O número de coleta do Hermógenes era mais de 100 mil. Então, ao longo da vida do Hermógenes, ele coletou 100 mil plantas. Então, cada vez que ele ia para campo, ele coletava as plantas e ia dando o seu número de coletor para ela. Então, o João Silva já coletou 3.902. E o Monteiro já coletou 29 plantas. Então, esses números, eles significam um número... Opa! Um número... Oh, tristeza! Número de coleta dos coletores. Então, eu sei que o João Silva já coletou 3.902 plantas e o R. Monteiro já coletou
29. Então, quem trabalha com botânica mantém, né? Tem essa peculiaridade de manter esse caderninho de campo. E esse caderno de campo que você vai anotando as suas coletas ao longo ali da sua vida. E aí ele pergunta o que são esses números aqui, ó, 2910 e 24.758. Esse é o número de tombo. Então, esses aqui são os números de tombo do herbário. O que é o número de tombo? Vou colocar aqui número de tombo, que é o registro da planta no herbário. Então, cada planta, conforme ela vai chegando no herbário, ela vai ganhando um número de tombo. Só para vocês terem uma ideia, que meu WhatsApp estava ligado, então vocês viram, né? Tava o menino perguntando, prof, já tombou minha planta? Então, eu tombei ali uma primavera, que é do trabalho dele. E aí, essa primavera, ela recebeu um número. Se eu não me engano, é 10.000 e alguma coisa. O herbário daqui de Sinop, a gente já passou dos 10.000 materiais registrados ali dentro. Então, vamos ali para o 6. Posso continuar, sim ou não? Sim? Não? Pode sim, professora. Pode? Então, vamos lá, vamos fazer continuar. junto. Em 1990, Lorenzi publicou Mélia Zedará, citando o material Fuel. Blá, blá, blá. Em 1993, Parker publicou Jurubeba Brasiliense, citando o material blá, blá, blá. Você, estudando essa família, chega à conclusão que os materiais, embora descritos como espécies distintas, são a mesma espécie. Como fica a nomenclatura da espécie? Então, lembra, antes da gente... Eu já sei a resposta fácil, mas como é que a gente faz um exercício de nomenclatura? A gente coloca eles em ordem cronológica. Então, em 1990 foi publicado... Oi, pode falar. Pode perguntar. Nada? Vamos colocar isso aqui em ordem alfabética? Ordem cronológica, desculpa. Então, lá, 1990 foi publicado Mélia Zedará Lorenzi. 1993 foi publicado Jurubeba Brasiliensis Parker. É isso que está dizendo. E você chega na conclusão, que eu vou colocar aqui seu nome, ó, você. O que você responde? Ele chega aqui, as duas coisas são a mesma espécie. Então, ele chega à conclusão que esse material aqui, o Lorenzi, é igual ao Parker. Se eles são materiais iguais, eu posso ter dois nomes para a mesma coisa? Sim ou não? Não, eu só posso ter quantos nomes? Eu posso ter um. Então, lembra? Então, deixa eu só colocar isso aqui em itálico, para ficar certinho. Se eu só posso ter um, qual o nome que vale? Mélia. Qual a resposta? Mais antigo. O mais antigo. Então, qual a resposta da letra A? Qual a nomenclatura para a espécie? Mélia Azedará Lorenzi. Mélia Azedará Lorenzi. Azedará Lorenzi. Essa é a resposta da A. Então, a minha resposta da letra A é essa. Ah, por que não ficou Mélia Zedará Lorenzi e o seu nome com parênteses e assim por diante? Você mudou alguma coisa? Sim ou não? Não, você não fez nada, você só viu que são a mesma coisa. Então, você vai o quê? Esse material aqui, ó, eu gosto desse negocinho, ó. Esse material não existe. Ele se transforma no que a gente chama de sinônimo. Então, Jurubeba Brasiliensis é apenas um sinônimo, não é um nome verdadeiro. E aí, a letra B pergunta o que é holótipo, isótipo e parátipo. Eu não vou escrever aqui a resposta, mas lembram, holótipo é o material original, citado pelo autor. Isótipo é a duplicata desse holótipo. Então, é um material igualzinho, coletado no mesmo dia, na mesma hora, na mesma planta, mas que eu mandei para um outro lugar. E
Parátipo são outros materiais citados na descrição. Então, eu tenho o holótipo indicado, mas eu tenho outros materiais que auxiliaram para eu analisar ali aquela espécie. Então, a resposta da B é isso. Eu não vou escrever aqui no exercício. O isótipo, professora? O isótipo é a duplicata. É igualzinho ao holótipo, ele é a duplicata do holótipo. E o exercício 7. Então, vamos lá para o exercício 7. Estes dois materiais representam as únicas coleções da espécie fulana de tal Marte. E aí tem lá o material examinado, que é Fuel e o K. A espécie, Marte é a abreviação de Márcios, tá? A espécie foi descrita por Márcios, ali a abreviação dele, em 1801 e publicada na Acta Botânica. Em nenhum herbário foi encontrado esse material estudado pelo Márcios. O que eu tenho que fazer para adequar essa espécie ao Código Internacional de Nomenclatura Botânica? Achar um neótipo. Eu tenho que achar um neótipo. Exatamente. Então, o neótipo é sempre o último caso. Quando eu não tenho nenhuma resposta, eu não sei onde é que está esse material, eu procurei, não achei, então eu tenho que achar um neótipo. Então, eu fui lá no herbário Fuel, fui no herbário K, mas eu não achei mais o material. Procurei em outros locais, não achei esse material original. Então, eu tenho que escolher um novo tipo para essa planta. Ou eu tenho que fazer um neótipo. Então, esse daqui é a resposta ali do exercício 7. E a gente volta ali para o 4. O 4 foi um exercício que eu dei em prova. Então, ele já dei em prova, então a gente já... Então, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou copiar o 4, vou copiar ele aqui embaixo, que é para a gente resolver ele com calma. Então, vou dar um Enter aqui, vou copiar o exercício 4. Vamos lá? O gênero Ventania foi descrito por Cruz em 1890, no número 5 dos Anais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1920, este mesmo autor descreveu duas espécies, Ventania londrinensis e Ventania paranaensis. Citando para a primeira espécie a etiqueta Duarte, número 12, Schomburg, no volume 4 do American Journal of Botany de 1912, descreveu o gênero Brisia com duas espécies, Brisia vulgaris e Brisia fragilis, citando como holótipos os materiais Brito e J. Leão, respectivamente. Gonçalves e Junqueira, revendo esse material para a família, concluem que Ventania e Brisia devem ser consideradas um único gênero, e que Brisia vulgaris é a mesma espécie que V. londrinensis. Qual o nome dado ao material do arte número 12 e como é que ficam os nomes? Então, vamos colocar na ordem cronológica. Então, vamos lá, 1890. O que foi descrito? Foi descrito o gênero Ventania. Ele foi feito pelo Cruz. Certo? Essa primeira frase a gente está traduzindo ali o que a gente vai ter de resposta. Depois a gente tem 1920. Ele descreveu duas espécies. Então, vamos lá. Ventania londrinensis. Eita, hoje está difícil. Londrinensis. Foi o Cruz. E Ventania paranaensis Cruz. Você viu que o meu corretor, ele mudou ali o nome. Muito bem. É tudo com I, tá? Deixa eu arrumar aqui de novo. Meu corretor não quis deixar londrinenses e paranaenses. Foi isso que ele fez. Então, a primeira parte do exercício, toda vez que a gente for fazer um exercício de nomenclatura, a gente coloca na ordem cronológica. Qual que é o próximo? Citando para a primeira espécie, material do arte, Schomburg, em 1912. Repara que a gente tem que colocar na ordem cronológica. 1912 vem antes de 1920. 1912,
O que o Schomburg fez? Descreveu duas espécies. Brizia. Brizia. Cadê? Vulgaris. Eu vou abreviar o Schomburg assim, tá, gente? Pra não ter que escrever o nome. E Brizia fragilis, né? Isso. Fragilis. Eu vou abreviar o Schomburg assim. Então, repara que a gente colocando na ordem cronológica, a gente consegue o quê? A gente consegue entender como é que as coisas aconteceram. Por que a gente coloca na ordem cronológica? Porque na ordem cronológica, a gente vai entender para conseguir aplicar o princípio da prioridade. Então, quem fez primeiro é o que leva. Aí, tá citando os materiais, isso não interessa agora. Gonçalves e Junqueira. Então, a gente tem agora o momento atual. O que o Gonçalves... Cadê o meu comercial? E o Junqueira fizeram? Junqueira. O que o Gonçalves e Junqueira fez? Reveu esse material da família e falou que Ventania e Brizia devem ser considerados um único gênero. Então, a primeira consideração é que Ventania é igual a Brizia. Essa é a primeira conclusão que o Gonçalves e Junqueira tiveram, não é? Então, vamos lá. Segunda conclusão. E que Brizia vulgaris é a mesma espécie que Ventania londrinensis. Então, Brizia vulgaris é igual a Ventania londrinensis. Pronto. Essa daqui foram as conclusões que o Gonçalves e Junqueira, vou até colocar em negrito aqui para vocês verem. Vou botar de outra cor, vou colocar aqui, ó, roxinho. Essa daqui foi a conclusão do Gonçalves e Junqueira. Então, a gente vai chegar na primeira conclusão. Como chama o material Duarte número 12? Citando para a primeira espécie, a etiqueta Duarte número 12. Então, Ventania londrinensis, ó, é o que interessa na pergunta, é o que tem o material Duarte 12. Certo? Então, vamos lá. De todas essas conclusões, Ventania é igual a Brizia. Qual o gênero que vale? Ventania ou Brizia? Ventania? Yeah. Ventania por quê? Tem primeiro, né? Porque foi publicado primeiro. Então, onde tiver Brizia, o que eu vou fazer, ó? Brizia existe? Não, Brizia virou Ventania. Certo? Brizia vulgaris é igual a Ventania londrinensis. Quem foi publicado primeiro? Brizia vulgaris ou Ventania londrinensis? A Brizia vulgaris. Então, Ventania londrinensis existe? Não. 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 Então, vamos lá? Ventania londrinensis, se é igual a Brizia vulgaris, ó. Ela não existe. Então, qual o nome dado ao material Duarte número 12, que seria a Ventania londrinensis? Ele seria o quê? Vamos ver. Letra A. Resposta. Se o material Ventania londrinensis é igual a Brizia vulgaris, esse material é o quê? É Brizia. Lembra que eu risquei Ventania? Ele foi embora. Ele vai o quê? Vai ser o quê? No lugar de Brizia, ele vai se chamar? Ventania. Ventania. Esse é o mais difícil que tem, hein? E agora? Londrinensis existe? Não. Sim ou não? Não, ele é o quê? Ele é? Vulgaris. Vulgaris. Ventania vulgaris. E aí, a gente esquece o primeiro? Sim ou não? Que autores que vem aqui? Vamos colocar A gente vai colocar o quê? o primeiro autor. Quem é o primeiro autor? É o? Cruz. Não. Como não? É o autor da espécie. Não é o Schomburg? Ó, lembra que Ventania londrinensis é igual ao Brizia vulgaris? Quem é o autor do Brizia vulgaris? Não é o Schomburg? A gente vai colocar o
Schomburg aqui. Senhora, confundiu tudo aqui, professora. Esse é o mais difícil de todos. E esses são exemplos reais, tá? Que aconteceu ao longo do tempo. Por que que é? Porque Ventania Londrinensis foi publicado depois. Ela é apenas um sinônimo. Então, o nome do Duarte, número 12, vai virar Ventania Vulgaris, porque esse é o nome que vale. Então, é esse que vale. Vou até pintar ele aqui de roxo. É esse que vale. O primeiro autor da espécie é o Schomburg. Porque ele escreveu ela em 1912, que é antes de 1920. Que nome que vem no final? Professora, Oi? por que está entre parênteses? Por que está entre parênteses? Porque eu mudei o gênero de Brísia para Mas foi Ventania. uma correção, não foi categoria. Mudei a categoria, não mudei de um gênero para outro? Toda vez que você mudar alguma coisa, é isso. Eu entendi, tipo assim, que é o mesmo gênero, só que com nomes diferentes também, mas não é Não, ele mudou de gênero. Ele mudou, ele tirou do gênero Brisa e transferiu ele, mudou ele para o gênero Ventania. Gonçalves, quem fez isso? Gonçalves e Junqueira. Então, a resposta é essa. Esse é o mais difícil de todos. Não tem nada mais difícil do que esse tipo de exercício. Então, na hora que vocês estiverem analisando o exercício de nomenclatura, por que esse é mais difícil? Porque ele tem uma pegadinha. Porque o Cruz, ele descreveu o gênero num ano, mas a espécie foi só muito tempo depois. Professora, por que eu não coloco o EX de nome inválido se ocorreu a ocorrência de nome inválido, né? O EX, ele vai funcionar assim, para alguma coisa que ele estava inválido. Então, o que significa um nome inválido? Ele não indicou holótipo, ele não publicou material examinado, ele não publicou numa revista de circulação internacional, nacional e assim por diante. E é o que a gente chama de nomes nus. Então, as correções são desse tipo. Ou ele escreveu o latim errado, entendeu? Ele conjugou o latim de uma maneira errada. Então, toda vez que apareceu o ex, é esse tipo de correção que aconteceu. Mas eu não mudei nada o nome. Aqui eu mudei de Brísia para Ventania. Então, eu fiz uma mudança drástica. Eu mudei de um gênero para outro. É por isso que acontece. Então, vamos lá. Letra B. Na verdade, está sem D aqui, mas tudo bem, né? Letra B. Como ficam os nomes válidos para as espécies citadas? Então, primeiro a gente já respondeu, né? Que Ventania vulgaris. Isso daqui tá. Eu só copio, né? Na letra B. Próximo. A Brísia fragilis é Brísia? Não é. Então, ela vai se chamar Ventania fragilis. Mesmo esquema. Schomburg, Gonçalves e Junqueira. Vou abreviar aqui porque eu estou com preguiça de escrever. Esse daqui, só tirar o itálico desse. Ventania londrinensis foi pro saco, já era. E Ventania paranaensis Cruz. Esse não mudou nada. Vocês viram que eu não risquei em nenhum momento aqui. Acabou. A letra B são essas três espécies aqui. Isso daqui é o que mais difícil pode acontecer. Professora, mas o Gonçalves e o Junqueira não disseram que a Fragilis é a mesma espécie, eles só falaram que a Vulgaris é a mesma espécie. Mas ele falou que o gênero mudou, não foi? Se eu mudei da Fragilis de Brisa para Ventania, quem fez isso? Ah, vai ter os outros nomes também. Tem os outros nomes, a gente tem que levar em consideração o nome inteiro. Se eu risquei Brisa, que Brisa não existe mais, eu já transformei Brisa em Ventania. Então, Gonçalves e Junqueira, ele fez esse mesmo serviço. Esse daqui, acho que foi o exercício mais difícil que eu já dei, de nomenclatura. Porque ele tem essa pegadinha do ano, aí fala do material, tal. É só para complicar mesmo. Repara que muitas vezes o enunciado é gigantesco, mas a gente tem uma resposta mais curta. Então, eu vou descompartilhar minha tela. Cadê? É aqui. Interromper, compartilhar. Volta. Então, vamos lá.
Voltei aqui. Eu acho que é o exercício mais difícil que vai acontecer de nomenclatura botânica. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse tipo de exercício. A lista de exercícios, parte 1, que é o que eu deixei para vocês fazerem em casa, são exercícios semelhantes a esse. Se eu não me engano, acho que até o primeiro repete nas duas listas, e é esse que vocês vão me entregar em grupo. Então, só para deixar registrado, nossa prova vai ser dia 22, tá marcado, vai ser lá no AVA, então na hora que vocês entrarem no ambiente do AVA, vai aparecer lá prova 1, prova da unidade 1, alguma coisa assim. Eu ainda não montei a prova, então é por isso que eu não sei direitinho como é que vai estar escrito lá. Na hora que vocês entrarem no ambiente do AVA, no dia 22 para fazer, aí vocês clicam lá e aí vocês começam a prova e resolve ela e envia lá no final, é só enviar. Cada questão é uma tentativa só. Então, pensem bem. Então, não adianta, eu achei que era A e depois achei que era B. Se enviou a A, já era. Então, é que nem uma prova de teste que você faz a caneta. Fez a caneta, já não muda mais. Então, ela vai mesclar questões objetivas e escritas sobre o assunto da unidade 1. Então, esse material vai estar lá dia 22. Dia 18, não esqueçam, a gente tem aula. Então, eu vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas para a prova no comecinho, ou no final, tanto faz. E eu vou começar o assunto da próxima unidade, que é a unidade 2. E a partir de agora, a gente vai começar a estudar os grupos de plantas. Alguma dúvida? Sim ou não? Não, professor. Não? Não? Então tá, ó, vou deixar então, não esqueçam, sexta tem aula, nossa prova é dia 22. Eu vou mandar um e-mail para vocês via AVA, avisando que a prova será dia 22 e ela vai ficar disponível no AVA durante o dia inteiro ali, um período inteiro. E aí a gente fala, eu vou trabalhar, nesse dia eu não posso acessar, mas a gente tem amanhã e à tarde e à noite para poder resolver a prova, então em algum momento vocês conseguem acessar, tá bom? Então, lembra, sexta-feira também vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês. Então, eu começo a aula e a gente tira dúvidas. Certinho? Dúvidas? Certinho. Fechou. Certo? Fechou? Fechou. Então tá, gente. Qualquer coisa, ó, eu vou parar a nossa gravação. Cadê? Parar a gravação. Parei a gravação.